Hoje eu vou iniciar o podcast de uma forma um pouco diferente. Vou iniciar contando aqui, uma história que aconteceu comigo. Eu, profissional da beleza, né? Trabalhando o dia inteiro no salão, aquela correria e, olha, atendendo várias clientes. E de repente, eu vou para minha casa, né? Todo profissional. Quando vai para casa, chega em casa, quem tem filho, no meu caso, eu cheguei lá em casa e meu filho veio correndo, veio pular no meu colo, quando de repente não, pelo amor de Deus, não pula não, que nossa, meu corpo tá dolorido. Imagina a carinha dele, a frustração, aquela alegria que ele estava quando eu abri a porta e eu de repente interrompi aí essa ação, né? Essa alegria que ele estava por me ver. Mas eu estava cheio de dor no meu corpo e eu tive, né? Essa primeira atitude de falar não pula. E aí causei aí uma frustração no meu filho. Mas por que eu fiz isso? Porque eu estava cheio de dor no meu corpo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O porquê dessas dores. E olha que, por causa dessa atitude, eu levei uma ação para dentro da minha casa, causei uma frustração do meu filho, na minha família. E isso é só um caso, né? Um caso só que aconteceu comigo sobre o que a gente passa no dia a dia do salão, que a gente vai falar hoje sobre postura, movimentos errados, né? Posturas erradas, movimentos errados e tudo que a gente faz no nosso dia a dia que é repetitivo e que causa dor e tanto atrapalha no nosso dia a dia e até no chegar em casa, como aconteceu comigo, que a gente às vezes até leva para o final de semana. Então o assunto de hoje no nosso podcast aqui do Rodan Hair Podcast é sobre lesões no salão de beleza. Vamos falar de postura e movimento nesse podcast de hoje, porque vocês sabem, né? Nós estamos aqui sempre preocupados com você, profissional da beleza, com você e no bem-estar seu e da sua família. Pessoal, hoje eu estou aqui com Juliana Tomé. Trouxemos aqui hoje uma expert no assunto de postura, de movimento, de tudo mais. Ela tem um currículo aí, fantástico. Mas antes de eu falar com ela, para quem não me conhece, eu sou o Rodan, mais de 25 anos na área da beleza, na área da educação também, e estou aqui, vou repetir, para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Conta aqui para mim, já que eu me apresentei, de onde você está assistindo esse podcast. Coloca aí nos comentários qual estado, qual país e como você atua na área da beleza. E hoje nós vamos falar desse assunto maravilhoso. Se já ficou maravilhado com o que vamos falar, já compartilhe aí com as pessoas que você quer que saiba desse assunto. Compartilhe com seus amigos, amigas, que tenho certeza que eles vão amar. E vamos aqui para Ju. Ju, gratidão hoje por você ter vindo, ter tirado aí o seu tempo, né? Ter reservado esse tempo para trazer esse assunto que, pessoal, há pouco eu estava falando com você, nós estávamos até gravando algumas coisas aqui que logo vai pro ar. E quanta coisa, né, Ju? Quanta coisa que acontece, que a gente acha que sabe e não sabe. Mas antes disso, por favor, se apresente aqui. Muito bem, sou fisioterapeuta, sou especialista em reeducação funcional da postura e do movimento e sou mestra em neurociências e comportamento. Como eu brinquei lá na gravação, se eu fosse simplificar tudo isso, eu sou aquela que olha para as pessoas e fala, tá torto, tá reto,
Vai dar ruim ou vai dar bom. Ô, louco, vai dar ruim ou vai dar bom? E olha, Exato. pessoal, eu senti na pele, ó, o que ela falou aqui. Eu achando que já tava na postura, Pleníssimo, né? né? Ó, Vou pleno. corrigir, Não, vou primeiro ficar movimento reto. que eu fiz. Que bacana. Exato. Gratidão por estar aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu gosto muito de falar sobre tudo isso. Enfim, então é um prazer poder passar um pouco desse conhecimento que eu vim acumulando, né, ao longo desse tempo também de trabalho, de estudo e tudo mais. Eu acho que com o conhecimento é que a gente muda realmente a nossa vida, a nossa rotina. Então é um prazer estar aqui. Ah, gratidão, gratidão. Então, ó, pessoal, vou chamar vocês novamente aqui, ó. O assunto tá... Gostou do assunto? Vocês não sabem nem do... Olha, o que nós já vivenciamos aqui, o que nós conversamos, vai ajudar muito você aí no seu salão. Você que é cabeleireiro, você que é manicure, você que é assistente de cabeleireiro, esteticista, você que é profissional da área da beleza, né? Vai ajudar muito, muito mesmo. E, na realidade, eu comecei com uma conversa aqui e foi até interessante que eu falei pra Ju, eu falei, nossa, Ju, os movimentos, né? Aquele movimento da tendinite, aquele movimento que a gente faz, né, com a escova e aqueles pequenos movimentos. Aí a Ju me chamou a atenção, ela falou, não, o detalhe não estão nos pequenos movimentos e sim no movimento no geral, né, Ju? E aí foi uma surpresa para mim isso. E de que forma que nós montamos essa estrutura, né, Ju, para entregar esse material incrível aqui para eles, né, esse podcast que a gente está fazendo aqui. Nós pensamos no todo do atendimento, né? Então, desde que quando a cliente entra, ela adentra o salão, qual que é a primeira ação, né? Como que funciona essa primeira ação, que é essa ação do atendimento, anamnese, bater um papo. Então, o movimento já começa todo torto ali, né? Eu já estou aqui, ó. Prestando atenção. Eu já estou prestando correto, atenção até no torto. que eu estou movimentando aqui, porque é justamente isso, né? É a partir do momento que a cliente adentra no salão, a gente vai fazer essa parte de anamnese e essa nossa postura ao sentar, ao conversar com a cliente. Queria que você falasse um pouco aí desse momento, desse primeiro momento aí, dessa primeira fase aí que a gente... Beleza, vamos lá. Na verdade, o que as pessoas acreditam como um senso comum, e que isso é legal a gente desmistificar um pouco, é que as lesões que acontecem no trabalho, e aí vamos colocar para os profissionais da beleza, elas vêm por conta desse movimento repetido, né? Tem algumas nomenclaturas que a gente usa, não sei se você já escutou falar, sobre LER e DORT. Sim, LER sim, o DORT não, ainda não. É Ok, quase a mesma tá aí. coisa. Exato. O que é a LER? É a lesão do esforço repetitivo. E a DORT se eu não me engano, é doença miofascial Perfeito. do trabalho. Ok. Ok? Então, o que isso significa? Que as pessoas acreditam que o movimento repetido, só aquilo, vai ocasionar uma lesão. Né? Por isso que vem essa nomenclatura, que ela é muito usada para aquelas pessoas que elas ficam, por exemplo, num outro ambiente de trabalho, fazendo sempre a mesma coisa, mais no computador, né? Que aí fala lá, tá lá no teclado e tá tudo. Exato. Ok. Só que a nossa sobrecarga do corpo, ela não vem só dessa repetição, né? Tudo que a gente faz, então, a maneira como a gente acorda, como a gente levanta, como a gente se movimenta, como a gente fica com uma postura, isso já vai influenciar se a gente está sobrecarregando mais ou menos o nosso movimento. Opa, né? peraí então, peraí, que eu já comecei com passo a passo aqui, falando do adentrar ao salão, e você tá me dizendo que isso vem, ó, presta atenção. Vamos lá, Ju. É antes de tudo isso, né? Então, a forma como a gente se movimenta ou como a gente mantém uma postura, ela já vai dizer muito sobre tudo isso, né? Então, se a gente está acionando as musculaturas corretas, se a gente está usando mais musculaturas que não são feitas para aquilo, enfim, tudo isso influencia. E aí, aquilo que a gente brincou, né? É o micro ou é o macro? Então, aquele movimento muito específico da escova, da tesoura, legal, a gente precisa prestar atenção. Mas se você tá com um tronco todo errado, uma perna toda errada, a altura da cadeira toda errada, isso vai influenciar muito mais na postura em si do que o número de vezes que você está fazendo aquilo. Então, você pode fazer 2 vezes aquele movimento, mas se tá errado, vai ser muito pior do que se você fizer 10 vezes do jeito certo.
né? Ok, você falou sobre acordar, né? Então, peraí, é antes, essa questão do dormir, Antes. acordar. É O que antes. você tem a dizer aí em relação à rotina? Eu acho que, então, nós vamos para fora do salão. Então, a Beleza. rotina do profissional, como que aí, umas dicas que você dá em relação a como iniciar esse dia, como... Beleza. O nosso corpo, a gente tem algumas estruturas que elas precisam estar ativas, né? Então, por exemplo, o tronco. O nosso tronco é o centro do nosso corpo. Quando a gente ativa essas musculaturas corretas, a gente fala que a gente tem uma estabilização central, né? Então, Sim. é o centro do nosso corpo. Pra gente mexer braço e mexer perna, a gente precisa que isso esteja mais ativo. Ok. Mas nem sempre as pessoas têm. E aí, isso vai ocasionando todas essas alterações de movimento, enfim. Então, tem algumas regiões do nosso corpo que elas precisam estar mais ativas. E é legal a gente iniciar, por exemplo, o nosso dia acordando essas regiões. Então, fazendo alguns exercícios mais específicos para que o nosso corpo se prepare para ele conseguir para essa rotina maior. Só que também o que é legal a gente conversar e entender um pouco mais. Quando a gente fala sobre dor é um processo que ele é muito complexo. E as pessoas acham que é só tá inflamado, dói. Tem lesão, dói. E não Olha necessariamente. só. É muito além, então. Sim, a gente tem vários fatores que influenciam a gente sentir mais ou menos dor. Então, eu vou passar por alguns e depois a gente vai para a postura e para o movimento, que também é um dos tópicos. Perfeito. Não, tô amando. Vocês estão amando, ó. Comenta aí, compartilha com as pessoas que você acha importante aí, que tem que saber desse assunto. Vamos lá, Ju. Primeiro tópico. Se nós temos um corpo ativo ou um corpo sedentário. Então, um corpo que não se movimenta é um corpo que tende a ter mais inflamação. Perfeito. E quando a gente tem mais inflamação, a gente tende a ficar mais sensível para sentir dor, tá? Ok. Então, a atividade física em si, ela é algo que é super importante. Só que quando a gente fala de atividade física, não necessariamente é você ter que ir pra academia, ficar As uma pessoas hora já por pensam, lá. né? Vão malhar, eu detesto academia, não gosto. Tem gente que não curte, Não né? curte, Tá sim. fechado, malhando e tudo mais. É legal você encontrar algo que te dê o prazer. Pode ser uma caminhada, pode ser, ou se você gosta da academia, uma musculação, ou se você gosta de dança, enfim, qualquer coisa que faça o seu corpo estar mais em movimento. Ok, E não ok. precisa ser 2 horas de academia, né? 30 minutinhos, 40 minutinhos de exercício todos Nossa, os dias já tá bacana. ótimo. Legal. Por que é importante tudo isso? Quando a gente aciona a nossa musculatura, a contração do nosso músculo durante essas atividades físicas vão secretar alguns hormônios ali no nosso corpo que são anti-inflamatórios. Opa. Adorei. Ó, prestem atenção. Como é que é, Ju? Repete isso pra mim. Não, repete isso pra mim porque... Então vamos lá. Gente, olha, porque normalmente o que acontece? Tenho dorzinha, tenho não sei o quê, vou lá tomar um remedinho, vou fazer não sei o quê. Exato. Mas o nosso corpo, ele produz... Ele produz um anti-inflamatório que a gente fala que é natural. Então, por isso que quando a gente tem alguns pacientes, por exemplo, da área reumatológica, tá? Ok. Então, a reumatologia, nos pacientes com doença reumatológica, o que acontece? O corpo já tá mais inflamado. Sabe qual que é a primeira coisa que o médico recomenda? Exercício. Olha só. Porque Antes a gente... de tudo, Exercício. o exercício. É inevitável, porque durante a atividade física a gente produz essas enzimas, essas substâncias, hormônios, enfim, que são anti-inflamatórios. Então, esse já é um dos pontos principais. Óbvio que a gente precisa prestar muita atenção em como a gente faz tudo isso. Sim. Porque se você tá correndo, andando ou fazendo exercício de uma maneira incorreta, você vai gerar sobrecarga e vai gerar dor, né? Então, a gente sempre tem que prestar atenção em tudo isso. Mas, caso você esteja fazendo correto, movimento correto, a atividade física em si, ela vai ser ótima. Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. A gente sair de uma vida sedentária e colocar essa atividade. E se você tem uma profissão bem específica, movimentos específicos, você consegue também fazer exercícios direcionados para tudo isso. Então, profissional da beleza, vamos pensar, ele fica muito tempo em pé. Então, tem como a gente fazer exercícios para esses músculos que são os ideais. Então, de novo, tronco, a gente trabalhar bastante essa região. A gente usa muito a mão, pescoço, então vamos fazer alguns alongamentos, coisas mais específicas para direcionar realmente essa Olha, questão. tem algo... Você fez um movimento aqui que me fez lembrar algo muito importante, né? Você vê, eu faço caminhada de manhã, faço lá minha meditação, faço minhas coisas, tô assim, sempre compartilhando com as pessoas, tal.
Só que uma coisa que eu não trabalho, que você me chamou a atenção, que é o abdômen. Exato. Que é o abdômen. Eu achando que tô arrasando, tô alongando, vou lá, alongo tudo, tô pleno. Aí eu venho aqui, alongo, faço minha meditação, faço tudo e de repente você olhou pra mim e falou assim, e o abdômen? E eu achando que tava arrasando com a minha lombar, né? Sabe qual que é uma grande falha que a gente tem? A gente tem uma lupa e a gente só fica com aquilo. Então, eu trabalho com a mão ou dói a mão, eu vou olhar pra mão. E não, o nosso corpo, ele é algo completo. Então, o nosso pé vai influenciar na nossa cabeça, sabe? Então, a gente precisa olhar para esses outros pontos também. Não adianta a gente achar que só tem que trabalhar aquela região que a gente usa mais. Porque não, muitas vezes ela é só uma consequência dessas outras questões. Olha só, né? Então, por isso que você falou, quando eu falei daqueles movimentos que são os minimalistas ou, de repente, só o ato de eu estar utilizando uma tesoura e tudo mais, de repente você me chamou a atenção em todo o restante do corpo, minhas pernas, coluna, abdômen e tantas outras coisas que a gente... É como se fosse, enfim, pensar, né? A mão, ela é a extremidade, ela é o final. Então, para ela conseguir atuar de uma forma correta, eu preciso ter todo o resto firme. Senão, eu não consigo manipular direito, fazer direito. Então, tronco é uma das questões principais. Perna também, principalmente quando a gente está na posição em pé. Então, tudo isso precisa ter estrutura. Eu já trabalhei muitos pacientes, por exemplo, com dor no ombro, com dor em antebraço, que o tratamento em si foi trabalhar quadril. Foi trabalhar tronco. Nossa! E que não trabalhar. Interessante, que bacana. Nossa, olha, pessoal, muito importante, ó. Olha só o que ela está dizendo aqui. Olha só, me conta uma coisa. Você sabia? Coloca aqui, ó. Eu sabia ou não? Não. Tô aí, só seguindo, que nem eu, né? Só alongando, só. Coloca aqui nos comentários pra mim se você, ó, tá ok? Então, Ju, mas essa questão que você tá falando, a gente tá falando de um pré. Você tá falando de fortalecer. Então, assim, acordei de manhã, vou fazer meu exercício, mas já fazer um exercício mais direcionado para aquilo que eu... Exato, que você vai usar mais no seu dia a dia e tudo mais. Outros pontos que também fazem diferença antes da gente ir lá pro salão. Como que tá teu sono? Como que tá a qualidade desse sono? Tá dormindo bem? Tá dormindo uma quantidade de horas suficientes? Tem insônia? Ou dorme bastante tempo, mas aquele dorme, acorda, e quando você acorda você tá cansado ainda? O nosso sono, a nossa qualidade de sono também é um item super importante quando a gente fala de dor. Então, você precisa olhar para esse ponto. Não adianta só querer fazer a musculação e não ter um sono de qualidade. E também como estão os nossos aspectos mais mentais ou mais emocionais. Então, se a gente tá por um período de muito estresse, muita ansiedade, ou passando por, enfim, trabalha num local que você não tá contente, que você não gosta de estar lá, que você não tem o prazer de estar lá, isso também faz com que o nosso corpo fique mais sensível para a gente sentir mais dores. Acumular mais tensão e tudo mais. Olha então... Isso é algo super importante de fazer e por isso que lá no começo eu falei, vai fazer uma atividade física? Escolhe algo que seja prazeroso pra você. Não adianta também fazer uma coisa que você não goste, porque senão vai ter o efeito reverso, não, né? Com certeza. Então esses acho que são pontos principais antes da gente pensar em ir pro salão e falar dos movimentos. Olha só, nem fomos pra dentro do salão de beleza. A gente tá pensando nessa questão desse pré, né? Que é esse chegar até o salão de beleza, né? Exato. Porque a gente falou muito... que eu comecei o assunto aqui falando do passo a passo, né? Desse passo a passo dentro do salão. Mas ele começa aí bem antes e olha que quanta coisa importante, meu. Sim. Muito importante mesmo. Então é isso. Então quando um paciente vem no consultório pra gente fazer essa análise... a maioria, na verdade, vem para melhora da dor, né? Porque o brasileiro ainda tem muita essa dificuldade de entender na prevenção. São pouquíssimos que vêm para prevenir. Peraí, eu vou pegar essa palavra e vou compartilhar com eles aqui, hein? Me diga aqui, ó. Você previne, coloca aqui, ó. Você faz uma prevenção das lesões ou tudo ou não? Eu realmente... só vou tratar da dor. Coloca aqui pra mim. Porque é isso, né? É isso que você falou. Todo mundo presta muita atenção nisso. Só vai cuidar quando a bomba já estourou. Né? Enfim. Então, quando o paciente chega, na maioria das vezes é para tratar uma dor. Então, a gente sempre vai direcionar o olhar.
para postura e para o movimento, porque de fato isso é o mais importante, porque é ali que está a sobrecarga, é aquilo que está fazendo o corpo não aguentar e aí vira dor. Depois a gente olha para esses outros itens, então incorporar mais exercícios, e aí muitas vezes quando a gente está numa avaliação, numa reabilitação, a gente já coloca os exercícios mais direcionados, então a gente começa por aí, e também olhar para essa qualidade de sono, essa qualidade de higienização mais mental, emocional e tudo mais. Então esses pontos, eles precisam fazer parte. Porque eles agravam não essa dor, né? Porque não é só o movimento aí, no caso você está trazendo outras questões. E é engraçado, porque às vezes quando você fala assim, vamos pensar na fisioterapia, ou vamos pensar nisso, naquilo, você já imagina o quê? A fisioterapeuta te ajudando nos seus movimentos, nas correções, ou se não, naqueles pacotes fechados. Na verdade... Não é verdade? É uma coisa totalmente errônea, né? Fala assim, fisioterapia, o pessoal já imagina o quê? O choquinho. Na verdade é isso, vamos tomar choque, vamos fazer não sei o quê. Faz isso, alonga, e os movimentinhos, vamos alongar e tudo, não. Não. É um olhar muito além, né? Total, olha o que você está me trazendo. Você está me trazendo algo que é o pré, né? Que é esse cuidado desde o sono, né? Entender como eu ando dormindo, como está meu nível de estresse, essa coisa toda. Meu corpo está sedentário ou não? Eu faço um exercício e se faço específico para aquilo que eu exerço, que nem no caso aqui, o assunto é área da beleza e profissional cabeleireiro, porque também tem manicure, esteticista, são outros movimentos, principalmente parte de manicure que fica naquela cadeirinha. E isso é um outro assunto, pessoal, a gente traz aqui num outro momento. Vou convidar novamente para falar sobre isso, porque são outros casos. E aí você fala desses exercícios, né? Você enxergar tudo isso e quais exercícios indicar para que faça, né? Desculpa te cortar, mas claro, para complementar essa linha de raciocínio, às vezes as pessoas falam assim, mas eu já tenho a vida muito ativa, né? O cabeleireiro ele fica em pé o dia inteiro e fica nessa, então eu já faço o meu exercício. Gente, é diferente, tá? É diferente a atividade física, o exercício pensando numa mudança de movimento, numa correção postural e a sua atividade diária de estar lá em pé e fazendo. Então, uma coisa é diferente da outra. Principalmente que você traz essa coisa da mente, né? Também. Porque qual é o ambiente que você está fazendo esse exercício também? Que é importante, né? Porque às vezes fala assim, eu fico o dia inteiro. Realmente, é o que você está falando. Então, pessoal, preste bastante atenção nesses detalhes aí. Ok, Ju, e aí, de repente... Eu, então, agreguei aí fiz e depois eu quero que você dê algumas dicas aí. Inclusive sobre alongamento, né? Que é esse pré... Depois não, vamos falar agora disso, né? Que você já me mostrou alguns detalhezinhos e eu tava fazendo todo... Pessoal, eu tava fazendo tudo torto. Não é só isso, não. Alonga, que quando eu vi eu tava ali todo alongando aqui, estragando ali, né? Em outro lugar, então, assim, uma dica, eu queria que você desse uma dica... para alguns alongamentos, principalmente dessa parte desses movimentos do profissional da beleza, né? Beleza, vamos lá. Antes só de eu falar do alongamento, Perfeito. O que é legal? Por que a gente alonga, né? Então tem isso também, pra gente já começar a pensar. Né? Que normalmente o que eu uso aqui, né? Por que você eleva a mecha aos 45 graus? Aí eu falo, você eleva tanto para ter tal coisa. Beleza. Por que você alonga, Por que você alonga? Olha só. Geralmente você vai alongar porque... O que o alongamento faz? Ele estira mais a musculatura. Quando a gente tem uma contração muscular, a gente deixa o músculo pequenininho. Ok. A gente encurta. E no alongamento a gente estira. Ok, tá? perfeito. Então, quando a gente faz a contração, a intenção do alongamento é que você relaxe mais essa região. Certo? Tá certo. Quando a gente fala desse relaxamento, a gente tem que entender, então por que eu estou contraindo muito? Por que está muito tensa essa região? E aí a gente vai para 2 caminhos. Porque realmente você está usando muito aquela musculatura. Okay. Então a gente vai proporcionar um momento de alívio, um momento de relaxamento. Porque se você passa contraindo aquele músculo o dia inteiro, no final ele não vai conseguir relaxar sozinho. Então você vai ajudar. Então você está falando de um pré e de um pós. Também. Olha só. E também a gente entender que se você está contraindo muito uma região, é porque provavelmente você está relaxando demais outras.
Que aí a gente entra naquele lance do... Você tá com o abdômen ativo? Você tá ativando essa região ou toda a tua força tá só no braço e no ombro? Tá falando de abdômen novamente, De novo. né? Olha só. É porque a são importância. são pontos super importantes. Então, Olha assim, só. o alongamento, eu vou passar para algumas regiões que, na verdade, são as que a gente realmente mais usa, mas é legal a gente entender isso também. Só o alongamento vai resolver? Não, é só uma dica. Então, Bora só lá. uma dica, só uma dica. Região que a gente mais Só usa. daí onde você tá mesmo, só o braço, que é o que mais a gente movimenta, né? Exato, antebraço. Então, a gente vai se preocupar muito com essa região de cotovelo para baixo, né? Porque a gente usa muito o movimento da tesoura, da escova, Ok. lava o cabelo. Então, a gente faz muito essa movimentação. Ok. Primeiro ponto, quando a gente estiver ou em pé ou sentado, tá com o abdômen mais firme. Olha, eu já Senta acertando. direito. Não, detalhe. E eu aprendi um negócio com ela, desculpa te cortar, mas ó, eu aprendi uma coisa que assim, eu tava jogando pra frente, ela tava me mostrando, eu jogando e tentando me acertar. Ela falou, não, né? Senta lá atrás, lá pra joga pra trás, frente e depois só isso. volta. Não é pra fazer o pombo, né? O peito Mas de vamos pombo. pro alongamento. Braço pra frente, e aí a Braço gente vai pra prestar frente. atenção se a gente tá assim, ou se Porque tá com às o vezes ombro vai bem pra- relaxado. Aí joga, É, porque certo? faz isso daqui, ó. Ah, ok. Então, a gente relaxa bem o ombro, mão pra baixo, que aí a gente vai alongar essa parte aqui de cima, certo? Segurou, e a gente não pode esquecer do coitado, que ele também trabalha. Ah, que ele fica pra cima aqui, né? Exato. Então, a Joga gente pra também cima. vai segurar. Põe ele pra dentro também. E aí, a gente vai só abaixar. Não precisa ficar lá em cima, não precisa subir o ombro. Só relaxar e puxar bem essa região. E aí, você vai sentir alongar essa parte. Tá sentindo? Tô. Legal. Beleza. Fez essa parte aqui de cima, a gente vai alongar a parte de baixo. Como que a gente alonga? Palma Eu pra só frente. viro. Mesma coisa. Sem esquecer Pego do dedão aqui. também. Ó, o dedão. Olha, já esqueci dele, coitado. Segura aqui, ó. Não, mas tem um detalhe, eu não tô conseguindo chegar aqui. Você viu que eu tô bem... Porque você tá tentando vir pra cá, né? Não, é que, tá vendo? Até pra alongar, pessoal, eu já tô... Olha aqui, ó, todo Atrapalha, torto. todo torto. Todo torto pra Parece alongar. simples, né? Mas a gente se confunde Então, mesmo. realmente. Não, e eu não tô conseguindo. Eu tô num Esticar ele. nível de acho que tá tudo Sim, tudo contraído. mais tenso. Exato. Então, pra facilitar, você pode, por Ok. exemplo, dobrar o cotovelo, segura, e aí você vai esticando. Aí você vai indo conforme Perfeito. você for conseguindo. Sempre Perfeito. lembrando de não subir Não o ombro, subir o deixar ombro, ele deixar o bem ombro relaxado. reto. Tá? Perfeito. Uma outra região que sofre bastante também, que a gente ajuda com alongamento, mas a questão de posicionamento, ela vai ser bem mais importante. Mas Ok. essa região de pescoço e de trapézio, né? Essa parte toda Aham. tensa Que é aqui em onde cima. fica tenso aqui normalmente, né? Exato. Fica todo... Tô travado. Como que a gente faz? A gente vai olhar, não é só olhar pra baixo e não é só olhar pro lado, é nessa diagonal. Eu brinco que é falou beijinho no ombro. Ok, venho pra diagonal. Diagonal pra baixo, e aí a gente vai segurar perto da orelha e fazer o movimento de abaixar. Ok, que é... Mas até você me deu uma dica, né? Que Isso. é natural, né? Sem Exato, forçar, sem sem ficar forçar. lutando contra. Então, não brigue com o seu corpo nesse momento. Esse momento é o momento dele relaxar, dele soltar. Então, pressiona, coloca só o peso da mão, não precisa ficar puxando muito, enfim. Deixa que seja algo gostoso. Então, o Sim, alongamento tem que ser ele não prazeroso, é pra, com sabe, certeza. não é pra ficar machucando. Porque senão a gente faz o contrário, a gente machuca mesmo, a gente estira muito musculatura. Enfim, então é pra ser algo mais natural. Perfeito. Acho que esses são os pontos principais de regiões que a gente tensiona mais pelo próprio uso. Ok. Mas, de novo, o mais importante, ele vai ser prestar atenção em todo esse posicionamento para naturalmente você não usar tanto essas outras musculaturas que a gente acabou ok. alongando. E quando você tinha perguntado sobre o pré e pós, o alongamento, ele é muito mais efetivo no final do dia do que no começo. Meu Deus. Pessoal, Tudo errado, né? pessoal, não. Dá uma água pra mim. Tem alguma coisa pra eu tomar aqui? Porque, olha, eu tô... Gente, conta aqui pra mim. Não, eu tô passado mesmo. Porque, na realidade, o que a gente faz? Alonga, né? Vai lá, alonga. Eu vou começar o dia alongando. Porque é isso, porque é aquilo. Trabalho o dia inteiro, vou pra casa, deito e durmo. Quer ficar mais chocado? É. Sabia que alongar... Dá. Sabia que alongar antes, você aumenta suas chances de ter lesão? Meu Deus! Conta aqui pra mim. Não, eu faço questão que você me conte. Põe aqui, ó. Alongo antes ou alongo depois? Conta pra mim. Me ajuda, vai, por favor. Porque eu não quero passar essa sozinho.
Meu Quando Deus! isso assim, pra tudo. Então, por exemplo, vou fazer uma atividade física. Você não vai começar alongando, você vai começar com atividade física e no final você alonga. Pra que serve o alongamento? Pra evitar aquela dor muscular que vem depois da academia ou no caso do trabalho, você usou a musculatura e no final do dia você relaxa. Mas olha só, você veja, olha, eu faço a caminhada de manhã, eu faço minhas coisas, eu até alongo depois mesmo. Só que no trabalho eu não imaginei. Olha só. Sim, e é o momento que você... Pra que você vai... Aquela pergunta, né? Por que você alonga? Porque o músculo tá encurtado. Eu trabalhei o dia inteiro ali, né? Exato. Então você vai começar o dia alongando e no Então, final não. Ah, que coisa boa, né? Eu começo certo e termino errado. Olha só. Não é ficar difícil, né? Meu Deus, que bacana, Então é isso. Ju. Então Legal, comece legal. o dia realmente acordando o seu corpo, fazendo uma atividade e tudo Bacana. mais. E alongamento no final. Terminou o trabalho? Ou, por exemplo, tá no meio do trabalho, horário do almoço, já trabalhou bastante? Alonga um pouquinho, vai almoçar. Voltou pro trabalho, final do dia, de novo. Que legal. Bacana. Então aí, ó, dicas importantíssimas. Eu tô falando dica, né? Porque vai muito além Sim. do que isso, né? E aí vamos agora para o momento, né? Cliente adentrou no salão, a gente até já encenou umas coisas, né? E eu vi que eu tava todo, meu Deus do céu. E eu que tô aqui, né? Dando aula, mostrando as formas corretas, achando, porque a gente acha às vezes que você tá flexionando certo, tal, e você não presta atenção nos detalhes. É que, na verdade, isso é muito, muito, muito comum. Quando o paciente vai lá pro meu consultório, a primeira coisa que eu faço é uma avaliação biomecânica, ou seja, eu vou avaliar o movimento e a postura, e eu faço questão de filmar todo mundo, filmei os movimentos, boto na TV e no programinha, e eu analiso junto. Por quê? Provavelmente você sentiu isso. Você estava fazendo lá, você acha que você tá reto. Você percebeu como é que eu tô aqui, né? Exato, Eu tô né? tão retinho, Agora gente. Meu podcast, os outros podcasts estavam tão relaxadinhos. Eu tava assim, ó. Tinha dia que eu me vi que eu tava assim, ó. Agora, ó. Eu causo essa tensão. Não, mas tá tudo certo. Mas é isso, assim, a nossa percepção corporal... Antes disso, né? Como que a gente escolhe se movimentar? Por que uma pessoa fica em pé mais jogada para um lado, mais jogada para o outro, enfim. A gente tem um planejamento motor. Quem faz isso é o cérebro. Então é como se ele já tivesse, ao longo dos anos, aprendido como que ele precisa ficar em pé, como que ele precisa andar, como que ele precisa fazer todos os movimentos. Só que para o cérebro, o que importa? Se você cumpre ou não cumpre uma função. Então, se a função é ficar em pé, tanto faz como você está em pé. Como você está em pé? Meu Deus. Não importa, do céu. porque o importante é se você está em pé. E se a gente não foi educado desde o início... Imagina, não, e não foi, né? Não foi. Como ficar em pé corretamente, ou enfim. Exato. Então, para o cérebro, o que importa é se você está cumprindo ou não o seu objetivo. Agora, a forma como você faz isso, para o cérebro, tanto faz. Só que para o corpo, não. Para músculo, tendão, articulação, para eles fazem diferença como você está fazendo tudo isso. Só que quem manda no nosso corpo é o nosso cérebro. Perfeito. Então, a gente sempre vai tender ao porque ele já está acostumado. Seja correto ou não correto para o corpo. Com sobrecarga ou sem sobrecarga para o corpo. Então, por isso que nesse passo a passo que a gente vai passar agora... Então, vamos lá. Cliente chegou lá no salão, eu já tenho hábito, eu tenho que estar, vamos supor, eu vou sentar, que nem eu vou pegar o atendimento que a gente faz mais lá, que é aquele atendimento, né? Buscando sentar, conversar, e a gente simulou isso, eu achei que estava arrasando no sentar e tudo mais, mas já aprendi, pessoal, já tô aqui, agora tenho que exercitar, né? E então assim, adentrou a cliente no salão, vamos colocar a cena de nem lá no salão, eu vou cortar um cabelo. Então ela chegou e ela sentou lá na cadeira, né? Na cadeira de cabeleireiro, eu sentei ao lado dela e eu vou conversar. E você me falou uma coisa muito interessante, porque eu falo muito da questão, deixe a cliente escolher se ela quer olhar no olho, como estamos aqui, ou se ela quer olhar através do espelho. E de repente, quando eu fui simular para você entender, né, como era... eu já vi que estava tudo errado. Por quê? Porque eu estava aqui e de repente estava fazendo assim para olhar para a pessoa através do espelho. E aí eu já tinha me entortado todo. Inteiro. Então esse primeiro passo aí, fala um pouquinho pra gente desse primeiro passo aí, que é esse bate-papo, no sentar. Coisas tão simples, né? Porque como você disse, o cérebro vai fazer o quê? Você tem que sentar. Agora, como você está sentando... Tanto faz.
Primeira coisa, sempre quando... Isso vale pra tudo, tá? Aham. Sempre quando a gente vai ficar por um tempo maior, né? Então, você vai sentar pra conversar com a sua cliente. Você precisa ficar de frente pro que você está olhando. Então, se ela tá ok. olhando Então pro eu tô espelho... aqui. Então, a gente tá aqui conversando, de frente. Se ela vai olhar pro espelho, fique de frente pro espelho. Se ela vai olhar pra você, fique de frente pra ela. Meu Então, Deus, eu faça tava de essa frente à câmera, falando com eles e... E pra cá. Aqui, óbvio que eu sempre falo, né? A gente tem coluna, a gente tem mão, a gente tem... Tudo movimenta, a gente tem essa adaptação. E é pra isso mesmo, senão a gente fica aquele robozinho mais engessado. Só que, se a gente tá pra cá, por exemplo, tô olhando pra câmera, eu viro um pouquinho pra você, converso e tal. Mas se você reparar, o que de forma geral eu tento fazer? A cadeira vira, né? eu tô vendo que Então, você tá virando a vem pra cadeira cá, o tempo todo, eu ó. venho pra cá, aqui. Então, dessa forma, eu deixo sem gerar muita mais sobrecarga. fácil, Porque senão você vai ficar torta, vai usar mais um lado da musculatura do que o outro, vai encurtar mais um, enfim, vai desbalancear todo mundo. Então, primeira coisa, fique de frente, né? Seja para o espelho ou seja para pacientes. E se for ficar muito nesse vai, troca, vai e vem, se você conseguir, isso é uma coisa bem legal, invista no seu material de trabalho. Opa! Vocês estão escutando aqui, ó, investir. Você sabe que você falou uma coisa interessante que eu pego muito no pé da questão de investir em tesoura. Nas ferramentas tal. E agora, esse material de trabalho de uma pessoa que corta cabelo, olha aí, foi além das tesouras, dos pentes, das navalhas e tudo mais. Se eu fosse dar uma sugestão, eu acho que 2 coisas que não poderiam faltar. Você ter um bom banco ou mocho, né, que a gente fala. Mocho, com rodinha regulagem. Exato, porque aí você consegue regular a altura, que isso é um dos pontos mais importantes, daqui a pouco a gente conversa. E você tem, por exemplo, essa mobilidade, de estar virando para um lado, virando para o outro. Que ela tem, perfeito. Exato. Então, esse é um dos pontos principais. Invista nisso. E também, aqueles acessórios, o avental, algum cinto, alguma coisa assim, para você deixar as coisas mais perto de você, mais fáceis para você pegar. Para não ter que... Ficar toda hora se esticando, voltando, enfim. Entendi. Então, acho que essas são 2 coisas que não podem faltar pensando nisso tudo, né? Cadeira do cliente que também tem essa regulagem de altura e tudo mais. Então, acho que isso é super importante porque vai fazer muita diferença, né? Sempre falo, o mais importante é você fazer da forma correta, principalmente se você vai ficar por um bom tempo fazendo isso. Então, você atende qualquer jornada de um horário de trabalho. Vamos colocar das 9 às 8 da noite. Né? Então, imagina você todo esse tempo... Você coloca aí, coloque 12 horas, 11 horas de trabalho fazendo o movimento errado. Né? Então, isso que pega. Então, invista em um bom material, faça questão de ter, porque aí você vai conseguir ter mais essa qualidade, né? Perfeito. É um investimento que você vai fazer único, mas que vai te trazer uma qualidade de vida maior, você vai render mais no seu trabalho. Então, se você tá com dor, você não vai atender com qualidade, a cliente não vai gostar, não vai ser satisfeita, ou então você vai conseguir atender menos tempo, você vai ter que diminuir essa carga de trabalho, porque no final do dia você já não tá aguentando de dor. Ou até mesmo pegar uma licença também, porque não vai conseguir, daqui a pouco tá com uma lesão tão... Né? Travou a coluna, vai atender como? Né? Então, assim, isso são coisas que fazem diferença. Pois é. Então, acho que essa é uma das questões. Então, perfeito. Né, voltando, que a gente já foi para vários lugares, mas quando você tá com a cliente conversando, pense bastante nisso. Primeiro, regule a altura para você ficar na altura do olho. Ok, para você não ter que ficar com a cabeça muito para baixo ou muito para cima. Então, principalmente quando lá eu tô com a ficha da anamnese. É igual o celular. Posso pegar o seu? Licença. Pode sim. Como que a gente faz com o celular? O pessoal acha que tem que ficar aqui em cima para ficar reto, né? Mas a maioria vem aqui para baixo. Então, não é nenhum nem outro. Como que a gente faz? A gente coloca o celular um pouquinho para frente e a gente vai direcionar o olhar. Então, eu deixo o meu pescoço reto, meu pescoço alinhado e eu só uso para cá. Não preciso ficar segurando lá em cima. Porque também você lesiona aí o ombro, tá aqui, né? Não, a gente tem que economizar. A gente tem, né? O olho faz muito mais movimento do que a cervical. Legal. Então, na hora que eu tô anotando ali, tô conversando, eu tô conversando aqui com você, tô falando com você sobre o seu corte, eu tô anotando aqui os olhos. A cabeça tá reta. Exato. Eu tô aqui nos olhos. Exato. Fantástico. Então, esse é um dos primeiros pontos. Ok. Regular a cadeira, como você falou, para ficar na altura certa. Isso. Perfeito. Então, em relação a isso, eu não falei nem da parte de tocar no cabelo, né? Porque eu acho que o tocar no cabelo também está relacionado no momento que a gente vai falar da ação, né? Um pouquinho da ação. Ok. Não, perfeito. Então, assim,
umas principais, algumas dicas que você daria seria investir no... Presta atenção aqui, profissional. Olha lá. Investir no seu equipamento, né? Então, um mocho seria o mais ideal, que é para você sentar. Horas também em pé, horas sentado, porque a perna agradece, né? Exatamente. As varizes e tudo mais, porque a gente está falando só de lesão, mas esqueceu toda a parte circulatória, né? Não vamos entrar nessa parte de circulatória. Sim. E aí também sempre estar de frente, né? E utilizar muito os olhos, movimentar mais os olhos do que ficar... Com a cabeça, para cima e para baixo. Exato. Perfeito. Saímos desse momento, a cliente decidiu o corte dela e eu vou para um local que mais lesiona as pessoas, lavatório. Certo. Né? Qual que é um dos grandes erros que acontece? Toda vez que a gente vai fazer alguma tarefa que a gente fala que é de manipulação, né? Então, tanto o corte de cabelo quanto no lavatório, você tá com o braço para frente e mexendo. Preciso... Quando a gente faz isso, a gente altera um pouco as nossas linhas de força. Enfim, o que a gente precisa saber? Quando a gente leva o braço para frente, fica sustentando essa posição, a gente joga mais peso para nossa coluna. Por isso que dói as costas. Exato. Pessoal, às vezes não é nem Principalmente, junta as duas coisas. Principalmente se você leva o tronco, fica numa posição mais curvada. Vou tentar fazer aqui para não sair muito da linha, né? A gente já gravou algumas coisas lá, inclusive logo tem material aí, pessoal, também. Então, normalmente o que eu faço? Eu venho pra frente e tô lavando ali, né? E fica por ali. Então, todo o peso da gravidade mesmo fica ali na sua coluna. Isso dá bastante dor. Então, qual que é o ponto principal? A gente ajustar a nossa base de apoio. O que é a nossa base de apoio? Como que estão os pés no chão. Então, toda vez que a gente for fazer alguma coisa que nosso braço tá pra frente, o ideal é que a gente coloque um pé na frente do outro. Ok. Então, eu vou intercalar os meus pés à esquerda. Eu ponho um pé na frente, né? Não deixo ele na mesma linha. Isso. Porque senão eu jogo todo pra frente e aí eu sobrecarrego as minhas costas, fico todo torto, enfim. Então, eu já fazendo isso, já traz esse... Exato. Você altera essa base de apoio e aí você você facilita mais o corpo de não ter que ficar sustentando tudo isso. E aí, assim, o ideal é que você sempre esteja o mais próximo possível do lugar que você está manipulando. Então, se você está lavando a cabeça da cliente, o ideal é que você esteja o mais próximo que der. Então, você leva o seu corpo mais próximo onde você vai... Exato. Do que você ter que... Isso. E também, se você tá, por exemplo, muito mais alto do que a cliente, inevitavelmente você vai ter que levar seu tronco para frente. Então, ou você... senta, e aí, de novo, o mocha vai ser seu melhor parceiro. Não, gente, presta atenção nesse detalhe, porque mocho no lavatório, né, já não é uma coisa tão comum. Até uma pessoa ou outra utiliza o mocho ali na hora de fazer a anamnese, na hora de cortar um cabelo, mas no lavatório é algo assim e super confortável, né? Faz diferença, porque aí você ajusta essa altura. Não tem como, não tem espaço, ou não tenho. Ok, a gente vai regular essa altura aumentando mais ou menos a nossa base. Então, ao invés de a gente levar o tronco, a gente diminui nossa altura, abrindo um pouquinho mais a perna, que aí a gente já fica um pouquinho mais baixo. Ok. E o outro ponto, que também, mesma coisa, vai ser super válido a hora que a gente for ali falar de cortar o cabelo e tudo mais. A gente tem que tomar cuidado, eu brinco com os pacientes, eu falo que todo mundo... Eu falo assim, você vai voar? Porque fica aqui, ó, o cabelo pra cima. Aqui, ó. Nossa. Então, assim, tudo que você fizer, ao invés de você estar lavando, por exemplo, o cabelo aqui, guarda esse cotovelo. Vem pra cá. Guarda e lava aqui. Porque senão a gente vai tensionar mais em cima, a rotação, isso vai gerar muita sobrecarga, tanto para essa parte de trapézio, pescoço, articulação do ombro mesmo. Então, assim, vai lavar, vai fazer os movimentos, guarda mais. E tudo que a gente precisa pensar é tá sempre movimentando esse nosso corpo e ajustando o nosso corpo para ficar na posição melhor. Né? Então, se você precisar vai um pouquinho pro lado para lavar a cabeça, vai um pouquinho para frente. A gente tem essa mobilidade, a gente tem perna para isso, né? É engraçado, o hábito de estar parado no mesmo lugar e só movimentar mais. Vou aqui com o tronco, vou ali, dou aquela... Principalmente quando vai... deixa eu tirar o negocinho da nuca aqui, que dá aquela entortadinha. Então, não, assim, então isso são coisas que a gente precisa prestar muita atenção. Fazer essas coisas que a gente está corrigindo, o que gera? Gera sobrecarga para coluna, para ombro, para parte de cima das costas, para mão. Então, assim, são muitos lugares que são passíveis da gente desenvolver essa dor, né? Essas lesões. Perfeito.
Perfeito. E uma coisa que a gente não comentou, mas enfim, a gente tem que pensar a longo prazo também, né? Sim. Ah, eu tô tranquilo, eu não sinto dor. Bacana. Hoje, e daqui 3 anos? Daqui 5 anos? Então, amiga, eu vou dizer uma coisa pra você, que eu tô com 4,7. E tenho Certo. várias. Tá vendo? Nós tínhamos que ter feito esse podcast aqui um pouco, sei lá, tempo pelo menos uns atrás, 30 né? anos atrás. Eu Mas é brinco. verdade, porque na realidade é esse movimento. É. Eu tô tendo mais contato, né? Inclusive, a Ju é minha cliente, a gente corta o cabelo e eu sei que ela fica observando e quando ela chega no salão, eu achei que tava arrasando, né? Já fazia aquele, como é que é? O pombo, Peito de né? Que você pomba, falou né? peito de pombo, ela falou, tá tudo errado. Não é assim. Não é, aí ela me ensinou a sentar. Porque e as pessoas têm essa visão errada, né? Ai, deixa eu ficar reto. Aí vem pra cá. Aí não consegue ficar 2 minutos na posição porque Sim, começa a porque doer as dói. costas. É verdade. Ela Então- ensinou algo no quadril aqui, que inclusive nós gravamos aí, né? Exato. Ela ensinou algo de colocar um pouquinho pra trás e voltar. Sentei aqui, ó, voltei. Falei, nossa, que confortável. Eu nem Que tô diferença, nem tá tensionando, né? a né? musculatura, Porque dói né? mesmo, realmente. É. Nossa, incrível, incrível, incrível. Muito bom, muito bom. Ó, curtiu a dica do mocho no lavatório? Curtiu a dica? Compartilhe aí, ó. Compartilhe bastante. E coloque aí, ó. Coloque aí nos comentários. Eu curti a dica do mocho. E se usar também, né? Marca a gente ali nas redes sociais. Logo, logo vocês vão saber dos contatos dela. Marca nas redes sociais. Marca lá no Instagram. Tira uma fotinho lá. Coloca lá, ó. Que você colocou o mocho no seu lavatório. Nós queremos saber aí, viu? Então, fui lá pro lavatório. Lavei o cabelo. Preparei todo esse cabelo, né? Usei o shampoo, condicionador, fiz tratamento. Isso que a gente tá falando de uma lavagem simples. Exato. Imagina um tratamento todo ali no lavatório, tudo. Meu Deus. Dicas aí de ouro. São pequenas dicas, tá? Tem muita coisa pra ver. Abrange muito mais coisas, né? Não é que, olha, você sentou assim, então você resolveu sua vida. Não. A gente fala de personalização, né, Ju? Exato. Tem muito isso também. Cada pessoa, e principalmente se já estiver lesionada, Exato. né? Então você que é assistente de cabeleireiro, tá começando agora, pega essas dicas. Você que já lesionou, precisa de tratamento, mas não lesione mais, por favor, né? Por favor, vamos corrigir o que dá, Vamos né? corrigir o que dá aí, né? E aí eu saí do lavatório, eu vou pra cadeira pra cortar o cabelo. E aí vem os movimentos. Eu vou levantar, Exato. eu vou, né, todo um... Um Tô aqui, balé. né? Todo um balé. E eu, né, Tanta- fiquei de frente com a cliente, puxei a mecha, tô achando que eu tô Arrasando. ali, arrasando com as minhas melhores tesouras e tô cortando, fantástico. Basicamente, a gente A tem Ju, que fazer... a Ju tá tentando ficar séria, viu, gente? Ela tá É, segurando. assim, não, a gente tem que pensar em fazer menos acrobacia e fazer mais coisas simples, né? Então eu brinco, às vezes eu peço pros pacientes, me mostra como que você faz. Tal, me mostra como que você vira da cama. Nossa, aí a pessoa faz malabarismo que até eu fico cansada. Ou você, né, que estava fazendo, mostra como que você corta. Aí vem pra cá, aí vem aqui. Aí eu fiz a pergunta, né? Precisa ser assim ou, né? Não dá, realmente, eu não preciso ficar com o ombro lá pra cima, Gente, não, eu preciso fazer, né? não, eu vou fazer, gente, presta atenção, eu vou fazer a cena. Eu peguei a tesoura, ela falou, não, me mostra aí como você corta o cabelo, né, Ju? Isso. Aí eu peguei e fiquei ali com aquela pose, né, flexionei, porque eu tinha que mostrar, não é assim? Aprendeu, né? A gente tem que mostrar que, né, poxa, a postura... Respirei Nossa, fundo, ótimo. estufei o peito pra frente, fui lá, flexionei, ela falou, tá todo torto, mas tudo bem. Aí eu puxei a mecha, a hora que eu fiz um movimento assim pra cortar, ela olhou pra mim e falou assim, tem uma outra forma? Precisa ser assim? Aí eu parei, raciocinei, eu falei, não, dá pra ser assim. Eu afrouxei a mecha, né? Eu já tinha direcionado a mecha, criei o ângulo, a elevação que eu precisava ali de 90 graus, trouxe meu dedo paralelo, né? Toda a área, a parte técnica, né? Arrasando, com uma dor, suando. Às vezes eu tô dando aula, tô suando um pouquinho, né? Na postura. A hora que eu trouxe aqui, aí ela falou assim, dá pra fazer de moto? Eu falei, dá. Eu relaxei e cortei aqui. Aí você tira o peso que fica em cima de você. E você sabia que isso você consegue ter até mais precisão no movimento? Olha só, precisão no corte. É isso. A gente tá sempre
É interessante porque a gente está sempre falando assim, né? Um corte preciso. Olha, precisamos fazer um corte preciso, que nem eu vou dar dica de tesoura. Olha, pega uma tesoura que é simétrica, que o parafuso é não sei das quantas, a lâmina tem um grau não sei das quantas, que corta uma quantidade grande de cabelo, né? Você deu uma tesourada só, você tem precisão. Mas se tiver com dor, não consegue. adianta essa ferramenta da tua mão. Quando a gente tem dor, tudo que a gente se movimenta e tudo mais, a gente tem como se fosse um bonequinho no nosso cérebro, que representa o nosso corpo, tá? Então, se eu tô em pé e eu preciso pegar o copo com água, o meu cérebro, ele precisa entender. Eu tô com a mão fechada e o cotovelo dobrado. Então, eu preciso abrir, esticar o cotovelo e pegar o copo. Então, ele precisa saber como ele está para saber o que ele precisa fazer. E ele saber como ele está, ele faz a partir da captação de algumas informações de sistemas sensoriais. A gente tem 3. O visual, que é a nossa visão, aquilo que a gente vê com os olhos, né? E capta. O somatosensorial, que é essa informação da articulação, da musculatura, tá? Se eu fecho o olho, eu sei que eu tô com a mão dobrada, cotovelo dobrado, enfim. E o nosso sistema vestibular, que é famoso, conhecido da labirintite, enfim. Ele pega essas 3 informações, junta todas e cria esse nosso bonequinho. Quando a gente tem dor... Eu tô passado, tá? Pode continuar. Eu tô parado assim, porque eu tô passado. Vai ficar mais. Eu parei aqui, eu tô assim, as pessoas devem estar olhando pra mim e falando assim, nossa, que cara é essa dele? Não, é que eu tô passado mesmo. Quando a gente tem dor, essa região, essa representação cortical, né? Então, o lugar que tá, vamos supor, eu tenho dor no punho. Então, o punho lá no meu cérebro, porque a gente tem um bonequinho lá, ele fica mais apagado. Porque as nossas informações de dor, elas sobem mais rápido do que as nossas informações de percepção. Então, conforme você tem a dor naquela região e o tempo passa, que a gente chama de dor crônica, né? Tá um tempo já com aquela dor, a região que dói, ela tá mais apagada no nosso cérebro. Ou seja, você tem menos controle dela. Meu Deus! Gente, então... Não, você vai rir mesmo, né? Porque... Pessoal, vocês estão entendendo o que ela tá falando? Olha, pra gente entregar... A Ju tirou o tempo dela aqui, ela veio, deixou lá, né? Reservou a agenda dela para trazer esse conteúdo de qualidade. Então, vamos espalhar esse conteúdo. Espalha, compartilha esse conteúdo, porque a gente tava só falando de um corte de cabelo, né? E olha quanta coisa a mais fora da parte técnica do corte para trazer a precisão. Sim, e é o que a gente traz. A qualidade de vida. Também. Antes, durante e depois. Né? Nós estamos no durante ainda do corte, mas o depois, como eu iniciei aqui. Que eu chego em casa cheio de dor e não entrego uma qualidade... não me entrego para minha família da forma que, né? Não vivo aquele momento com meu filho, com a minha filha, por quê? Dói. Exato. Meu Deus. E essas... você estava falando dessa questão voltando ao corte, né? Porque eu fiz o movimento aqui. E às vezes aquelas mechas que a gente tira da parte de cima, né? E eu lembro até agora que eu fui puxar a mecha e uma coisa que ficou gravado aqui na minha cabeça, olha, eu consigo esquecer, gente. É a questão do para onde o cotovelo está apontando, né? Isso. Então eu fui elevar uma mecha para você ver como funcionava, né? Então eu elevei a mecha, ó, tá vendo que eu nem faço já mais, tá, né? Bonitinho, por quê? Tá vendo só? Que a gente levanta às vezes aqui, ó. E aí de repente era só a mão. Isso. Levantei a mão e aí eu preciso inclinar. Muitas vezes eu faço isso, né? E aí, era só o dedo mesmo, esse movimento. Isso me fez lembrar a questão do olho que você falou também. Em vez de eu baixar a minha cabeça para olhar para a mecha que eu estou cortando, eu elevo a cadeira, puxo essa mecha e só olho para ela. Exato. Gente, que coisa incrível, É mais não? simples, dá pra ser mais simples. Nossa, dá pra você que é profissional. É como eu falar pra você. Vamos cortar o cabelo, é só elevar a mecha e cortar. E a 45 graus, eu não sei o que, com a tensão, não sei das coisas. Você estudou com toda essa bagagem. Incrível, incrível, Ju. Nossa, muito, muito bom.
E agora me chamar atenção, lógico, a gente só falou um pouco aqui sobre essa questão do corte. E quando eu corto um cabelo, de duas uma, ou eu uso o secador para secar ele cacheado, quando ele é cacheado, ou na maioria das vezes eu faço escova. Que é um dos E maiores você vilões, falou né? na questão do ler, punho, né? do punho, Isso. daquela questão do movimento repetitivo e tudo mais, né? Até eu mostrei uma cena para ela, pessoal, que é assim, no começo, quando eu era assistente, o que eu fazia? Eu colocava o secador no pescoço, né? Eu pendurava o secador no pescoço, ela quase morreu. Eu coloquei o secador aqui no pescoço e tava mostrando, porque era mais fácil, né? Em vez de ficar aquele monte de coisa na mão, depois a gente pega a prática. Mas, colocar o secador no pescoço e escovar, assim, ou se não, movimentos que pareciam simples para mim, que era abaixar, olha aqui, ó. Ó, já entortou tudo, Já né? foi tudo, né? Abaixar para escovar por baixo, né? Tá fazendo aquela escova virada para fora. Então é isso também. E às vezes a gente escova o dia inteiro. E assim, quando você escova ainda, o secador ele é pesado. Então, você ficar sustentando essa posição já é ruim, com peso mais ainda, né? Porque vai ser mais sobrecarga. Então, acho que quando a gente fala sobre o secador e a escova, alguns pontos que a gente vai repetir, mas que são importantes. Primeiro, se você tá precisando ficar muito aqui em cima, porque você tá subindo esse braço, sobe a cadeira da cliente. Ou você senta e desce, pra você já conseguir ajustar a tua mão de não precisar ficar tão pra cima. Precisa ficar ainda, ao invés de estar com o cotovelo lá pra cima, a ponta pra baixo. Isso já vai fazer com que você sustente menos essa região de ombro. Você não força Você não força tanto essa os parte. ombros, sim. Exato. E quando você for fazer os movimentos, quando for algo que seja repetido, a gente vai evitar ficar fazendo movimento só com o punho. Então, por exemplo, o secador, ao invés de a gente ficar só assim, secando, a gente movimenta tudo. Ah, você me deu a dica mesmo. Em vez de... Ó, pessoal, presta atenção, hein? Em vez de ficar... Tá aqui, ó. Com o punho assim, né? Porque às vezes tá secando... E a mão também, né? Também, né? Fica dando tchau pro cabelo. E fica assim, né? Movimentar Movimenta mais mais o braço, né? o braço Como um do todo. que ficar... Exato. Nossa, E aí fantástico. escova igual. Então, ao invés de a gente ficar aqui só aqui, movimenta todo o resto. E vai trazendo mais... Encaixa, traz aqui. E aí faz aquele movimento dos dedos também Mais para com os poder dedos, escovar, né? Para exato. poder criar o... E é isso. Nossa, que fantástico. Muito, muito, muito bom. Gente, olha quanta dica, quanta coisa bacana. Na realidade, eu não vou chamar nem de dica, tá? Um alerta. Da Luz, ó. Fala pra mim. Já ouviu esse tipo de conteúdo? Não, né? É só aqui mesmo, ó. E só com profissional de alto nível. De alto nível. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa questão, né? A gente falou bastante do durante, falamos da escova agora, trouxe alguns aspectos dessa questão da escova. E aí, terminou o dia, você falou do alongamento pós, né? E aí, se eu fosse... Claro, não vou resumir, não tem nem como, tá? Mas vamos supor, observando todos esses movimentos que o profissional fez, ele tá em pé, tal, alguns alongamentos que você passou, então assim, ele faria esse alongamento pós... Isso. Aqueles alongamentos que a gente colocou no começo, né? Da mão, do pescoço. Sim. Coloca no final do dia. Tá. Mas Dá o pra importante é que fazer. ele faça isso dentro do salão mesmo, não deixar esfriar. Exatamente. Não espere ir pra casa pra fazer lá. Terminou o dia, antes de fechar o salão ou ir embora pegar as coisas, já faz um pouquinho desse alongamento. Quanto? Umas 2 vezes de 30 segundinhos, sente a musculatura relaxar mesmo, e aí tá ótimo. É porque eu já tô ouvindo até as pessoas falando assim, nossa, já trabalhei o dia inteiro, vou ter que alongar ainda, né? Nossa senhora, já trabalhei até as 10 da noite e eu vou... Qual a qualidade que vai chegar em casa, né? E, gente, são 2 minutos, 3 minutos que você perde então. e vai ficar com uma qualidade muito maior, com menos dor. E é pensando, né, na própria pessoa, como é que vai ser isso? Você usa o seu corpo pro trabalho, então você precisa cuidar do seu corpo, senão você não vai conseguir trabalhar. Meu Deus, né? Imagina meu filho correndo lá, né, do jeito que ele tá, Querendo meio pular. cheio de dor, querendo pular. Se eu tivesse feito pelo menos um pouco disso, lógico que não é só isso, né? Sim. Vamos alertar que também não é só isso, eu sei que tem um monte de gente que já tá lesionada, e aí cada caso é um caso, sim, né? Sim. Então são algumas prevenções, e você falou uma coisa bem interessante, as pessoas remediam e não previnem as coisas, né? E outra, fica remediando, também não cuida da causa, né?
Fica só cuidando da dor. E, nossa, isso é super importante. E é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Quando eles chegam lá na minha clínica, eu não vou olhar para o problema. Eu vou olhar para a causa. Porque se a gente olha para o problema, qual que é? Ah, eu tenho dor. Esse é o seu problema? Então vamos analgesiar. Toma um relaxante muscular, toma um anti-inflamatório, vem fazer o choquinho, vem fazer o ultrassom. Só que enquanto isso, eu tô só no problema. Eu tô enxugando gelo. Porque a causa ainda está lá. Então, como que a gente melhora essa dor ou previne essa dor? Atuando diretamente na causa. Dói por quê? Porque tá tenso, porque tá inflamado? Mas por que tá tenso? Por que tá inflamado? Ah, porque a postura tá incorreta, a ergonomia não tá boa e tudo mais. Então, a gente atua diretamente nisso. Tem muita gente que fala, mas não é simples, né? Ou como que eu faço? É só seguir, por exemplo, essas dicas e ok? Enfim, quando a gente fala sobre movimento, como eu comentei, a gente tem um padrão de movimento. E aquilo a gente repete em tudo. Então, o jeito que você fica em pé cortando um cabelo é muito semelhante ao jeito que você fica em pé conversando com alguém, que você fica em pé lavando uma louça. É muito parecido, porque o nosso corpo ele segue sempre a mesma regra, o que ele já aprendeu. Então, quando a gente fala sobre essas mudanças, a gente precisa aprender uma forma nova de se movimentar. Ou seja, eu preciso ter um aprendizado motor. Perfeito. Como que eu tenho esse aprendizado motor? Então, como que eu perco um vício de movimento, um padrão de movimento errado para um movimento novo? Ok. Primeira coisa, a fase de conscientização. Então, Consciência corporal. A gente precisa lembrar, a gente precisa se corrigir. Então, sinto muito, não adianta você querer que as coisas mudem da água pro vinho. Você precisa se esforçar. Peraí. Vamos fazer assim então. Pessoal, anota aí, coloca aí, ó. Pega um papelzinho, uma caneta. Primeiro passo é conscientização. Então, realmente, foi cortar o cabelo? Como eu estou fazendo, né? Ah, eu tô... Então, pera, deixa eu arrumar aqui, aqui e ali. Então, eu vou prestar mais atenção. Eu brinco, eu falo que é igual quando a gente dirige. Então, quando você tirou a carta, você não consegue fazer mais nada além de estar ali no volante. Você não consegue nem abaixar o botão. Não baixa o vidro, nada. Não vai. Aí, quando você para no farol, você dá aquela respirada, aquela, né, alongada, abaixa o vidro. Depois, conforme você vai praticando, você vai conseguindo estar mais leve, mais focado, né? Não precisa estar... Abaixa o vidro, é errado, mas a gente tá no celular, tá conversando, tá vendo? Então, você não precisa demandar tanto a atenção naquilo. Perfeito. Quando a gente entra nessa fase, que a gente não precisa mais prestar atenção, a gente entra numa fase de automatização. Então, tá automático, eu não preciso prestar atenção para fazer. Só que como que a gente passa dessa fase de conscientização para essa fase automática? Duas coisas. Uma, a gente precisa praticar. Tá? Então, você precisa sempre lembrar daquilo, tá sempre se policiando. E, pra gente acelerar tudo isso, a gente precisa fazer exercícios focados, exercícios específicos. Perfeito. Que é o que eu falo lá no meu consultório pros pacientes. Então, a gente vai fazer exercício funcional. Não é o funcional da academia, o burpee, o... já imagina, né? Não é isso. O que é um exercício funcional? São exercícios que a gente vai trabalhar numa demanda muito parecida daquilo que é a sua função. Então, por exemplo, a gente treinou lá você fazer o movimento do braço para cortar o cabelo. Isso. Então, eu vou treinar exercícios que exijam que você faça essa movimentação do jeito correto, sem levantar o braço, enfim. Vou treinar uma caminhada. Então, eu vou fazer exercícios que se assemelhem às fases da caminhada. Isso é um exercício funcional. Mas isso é algo que vai, né? Já aí a gente já chegou num outro patamar, que aí é o seu atendimento... Que é onde a gente vai E aí entra a questão da individualização. Porque, por exemplo, se você chegar com uma dor no ombro e a sua colega chegar com uma dor no ombro, pode ser que o meu tratamento seja diferente para um e para outro. Perfeito. Os pontos de correção, eles são os mesmos. Então, a gente vai cuidar da ergonomia do mesmo jeito. Mas, às vezes, para você, eu vou trabalhar mais específico tronco, para ela, eu vou trabalhar mais específico quadril. Então, assim, o que a gente precisa entender de tudo isso? Tem pontos que são incomuns para todo mundo, que é essas correções posturais. Essas pílulas que você colocou aqui. Que faz uma super diferença. Ok. Corrigiu tudo isso, mesmo assim, corrigiu tudo isso é prestar atenção, tá? Porque você vai ter que estar ali toda hora fazendo. Você deixou no automático, vai ir pro padrão antigo. Então, prestou atenção, praticou. Mesmo assim, ainda tá sentindo algum incômodo? Aí a gente vai prestar atenção naqueles pontos do começo.
como que você tá em relação ao sono, em relação ao estresse, em relação à atividade física. Mas aí já é uma Tá coisa tudo bem? totalmente personalizada, né? Você já tá indo para um ponto... Você vai olhar para todo esse lado, né? A nossa clínica, a gente chama que é o tratamento integrativo. Então, você precisa entender tudo isso. Então, assim, ó, gente, a gente vai... Ah, olha, passa voando isso aqui, né? O Você tempo tem voando, tanto... né? Não, olha, você tem tanto conteúdo. Eu tava dando uma olhadinha aqui, porque tem as colas mesmo, né? Aqui é aqui, ó, tem as colinhas, tem as coisinhas. E eu vi aqui que o tempo voou, Ju. Então, assim, eu queria que você fizesse o seguinte. Nessa outra parte, você, profissional, anota aí, preste atenção. Eu quero que você passe aqui os seus contatos, porque aí Legal. quem tiver, enfim, quiser acompanhar mais sobre você, e não só, tem alguém aqui nos bastidores também, que é o Fábio. Fábio também é só... Você vai saber. Você vai lá no Instagram, vai saber quem, né? Quem são e quais... eu já conheço o trabalho muito sério. Então, eu queria que você deixasse as suas redes sociais aqui, Ju. Perfeito, Tá? vamos Deixasse, lá. porque as pessoas vão acompanhar e acompanhando você, eu sei que você coloca muito conteúdo. Você tem conteúdo demais. Então, vai acompanhar a Ju Vamos lá. lá. Pode ir, por Então, favor. vou passar 2 redes sociais, posso? Pode. Perfeito. Primeira rede social é a da clínica, que é @clinicacalen. Tá. Lá na nossa clínica, foi isso que a gente conversou, é uma clínica de tratamento integrativo. Então, a gente fala que a definição de saúde pela OMS, Organização Mundial da Saúde, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Perfeito. Então, para a gente estar saudável, a gente precisa ter esses 3 campos. Então, lá na Fantástico. clínica, você vai encontrar tratamento para essas 3 áreas. Então, a gente tem Fantástico. tanto a parte do tratamento físico, as fisioterapias de diversas áreas, o tratamento mais mental, então a gente tem as nossas terapias, constelação familiar, várias coisas. Isso, fantástico. E, geralmente, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, a gente faz alguns encontros pra gente também cuidar dessa área mais social. Então, se você quiser ter essa visão de tratamento mais integrativo, segue lá o Clínica Calen, que a gente Clínica posta várias Calen, dicas também, perfeito. dicas de físio, entre outras coisas. É por isso que eu falei, tem que acompanhar, porque tem muito conteúdo tem aí muita e tem que coisa. acompanhar lá. E a gente tem o site também da clínica, então www.clinicacalen.com.br. Lá você consegue ter Perfeito. toda essa noção. E eu tenho o meu Instagram, que é o @postura.movimento, que lá também eu dou várias dicas, conversando um pouco mais sobre essa linha da gente trabalhar mais o nosso cérebro e não tanto músculo, as posições, Olha que bacana, essas muito outras conteúdo, coisas. Pessoal, vai lá, acompanha aí a Ju, tem o Fábio também, o Fábio tá aqui, tá nos bastidores. Soprando Mas vai tudo saber aqui. quem que é o Fábio lá, tá? Eu não vou contar não. Entra lá, Clínica Calen, tanto no Instagram, tanto no site. E assim, eu queria agradecer do fundo do meu coração, passou muito rápido, eu queria passar aqui horas e horas conversando com você, porque você tem um conhecimento fantástico. Eu queria agradecer e também queria que vocês aqui que estão assistindo compartilhe com as pessoas, nos ajude a que eu falo que é a corrente do bem, essa corrente de luz, essa corrente do bem, ela chegue nos 4 cantos do mundo aí. Então, peço para vocês que vocês compartilhem sim, comente, nos ajude a espalhar cada vez mais, né, Ju? Que Sim. o propósito maior, e é por isso também que você está aqui, nós estamos juntos, o Fábio está aqui também, toda essa equipe, inclusive agradecer também a estrutura, né? Sempre agradeço porque é uma equipe também que tem um propósito fantástico aqui da Top Produções e tudo mais. Depois também vocês podem acompanhar nas redes sociais. Então, olha, gratidão do fundo do meu Imagina. coração, gratidão pela sua presença, gratidão a você que está nos acompanhando aqui. E aí, Ju, vamos fazer o seguinte, vamos nos comprometer aqui, gravar um passo a passo de tudo que a gente Opa! falou aqui. Bora? Então, pessoal, olha só, a gente acabou de se comprometer aqui, vamos deixar na descrição desse vídeo aqui um passo a passo do que a gente falou aqui, né? Dessa Todas as questão do correções. antes, as correções, essa questão do pré, do atendimento, do lavatório, da finalização, enfim, do que a gente falou aqui. Então, tá comprometido, vai ficar aqui na descrição, desse podcast, tá ok? Deixe nos comentários, se você quer ver outros assuntos também, coloque aqui nos comentários. E, olha,
minha eterna gratidão, que sejamos luz na vida das pessoas. Gratidão, pessoal.